Olá galerinha, bem-vindo a mais uma super dica do canal Alex Car, canal que traz para você muita dica técnica. E agora nós estamos chegando aí com mais uma super dica. Aproveitem e curtam. Roda a vinheta. Olá galera, eu sou o Alex Car e a gente está aqui para mais uma super dica. A dica de hoje é um pouquinho diferente, eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente para a galera, falando sobre um assunto que ainda gera polêmica, por incrível que pareça. Há muitos anos e muitos profissionais da área também não conseguem dar uma resposta aí mais lógica e concreta para quem tem essas dúvidas aí. Nós vamos falar hoje sobre os motores movidos a etanol, ou mais popularmente a álcool. O pessoal até hoje ainda tem dúvida, por que esses motores consomem mais que os motores a gasolina? Por que esses motores precisam de uma partida a frio a baixas temperaturas? A gente pesquisando aí e baseado no conhecimento que a gente tem ao longo dos anos, a gente vai fazer esse vídeo aí tentando esclarecer um pouquinho essas dúvidas de vocês, ok? Para que vocês entendam e compreendam como esse processo funciona, a gente vai ter que voltar lá atrás no passado ainda e contar uma historinha rápida para que vocês possam assimilar com maior facilidade os porquês de todo esse processo. Desde a criação do motor de combustão interna, os homens já vêm preocupados aí em achar uma forma mais precisa e adequada de fazer com que esses motores funcionem com combustíveis alternativos, ou seja, com biocombustíveis. E um dos combustíveis pesquisados era justamente o etanol. No ano de 1925 já existia motores de combustão interna movidos a etanol. Como o preço do petróleo naquela época era muito baixa, não despertou o interesse no projeto, então esse projeto acabou sendo deixado de lado. E a partir de 1935, a gasolina já começou a receber uma adição de 5% de álcool na sua composição. Ou seja, o pessoal acha às vezes e fala que a mistura de gasolina e álcool, aí etanol, é algo recente, é algo que acontece há poucos anos. Não, pessoal, essa mistura ela já ocorre desde 1935, aonde houve essa adição de 5% a álcool. E com o passar dos anos, automaticamente essa medida foi aumentada. E ao longo dos anos assim se manteve não alterando, os carros carburados funcionavam perfeitamente. Em 1970, quando houve a crise do petróleo, o governo brasileiro criou um programa de incentivo de desenvolvimento, fabricação e comercialização de veículos movidos a etanol. Se chamava o programa Pró-Álcool. Então em 1970 surge o Passat, o primeiro veículo movido a álcool, um dos primeiros, claro, e um carro que já era considerado muito tecnológico para a época, justamente por ter essa tecnologia. E a partir de 2003, já com os sistemas de injeção eletrônicas implantados definitivamente no mercado, a partir de 2003 começam a surgir os veículos chamados de flex, ou seja, trabalham com uma mistura de álcool ou gasolina a qualquer quantidade no tanque, segundo seus fabricantes. Conhecendo agora um pouco da história, você já sabe um pouquinho como acabou surgindo os veículos movidos a etanol. Mas daí veio a grande pergunta, por que esses veículos consomem mais e por que há necessidade de um sistema de partida a frio? Vamos entender alguns conceitos, tá? O primeiro e mais importante deles é o chamado ponto de fulgor. Quem estudar vai ver que o ponto de fulgor é a menor temperatura na qual uma substância inflamável libera partículas para a formação de gases para que se tenha uma queima ou uma explosão, ok? Só que há um detalhe, o ponto de fulgor do etanol em relação ao da gasolina é muito alto. O etanol tem um ponto de fulgor
de 16,6 graus Celsius, enquanto a gasolina tem um ponto de fulgor de menos 42,8 graus Celsius. Ou seja, pessoal, o motor de combustão a gasolina, até em baixas temperaturas, ele vai funcionar sem problema nenhum, desde que essa temperatura não esteja abaixo de 42 graus Celsius. Pois até esse ponto a gasolina ela ainda libera partículas, ela consegue formar uma vaporização suficiente na câmara de combustão para que o motor entre em funcionamento. Já o etanol, como podemos ver, o ponto de fulgor dele, ou seja, a temperatura mínima para que ele possa liberar partículas de vapor e executar a queima, é de 16,6 graus. Ou seja, temperaturas abaixo de 17, 16, 15 graus, ele não queima e acaba encharcando o cilindro, como quem tem carro a álcool e sabe o que acontece. E aí que acontece o famoso processo de afogar o motor. Então, por isso, houve-se a necessidade de resolver esse problema através da adição de um sistema de partida frio, onde nos primeiros modelos, vamos pegar agora para questão de exemplo, o Passat, que já tínhamos falado, e todos os carros antigos da época, aonde havia um botãozinho no painel que o próprio motorista apertava e injetava gasolina dentro do carburador por um certo tempo, já direto na admissão, fazendo com que o veículo entrasse em funcionamento e a partir daí, depois de um certo tempo funcionando, poderia sair andando normalmente. Depois, com o passar dos anos, através de alguns sensores colocados ali no bloco do motor para poder ver a temperatura, o botãozinho foi substituído e aí não havia mais a necessidade do uso desse botão, aonde o proprietário, o motorista, conseguiria, através da leitura desse sensor, dar partida no carro, sem maior problemas. Após ter sido implantado o sistema de injeção eletrônica, logo no início, lá na década de 90, tivemos os primeiros veículos de injeção eletrônica movidos 100% a etanol. Porém, foram projetos que não deram muito certo, pois o pessoal não conseguia usar gasolina, ele era projetado para usar somente etanol. Com algumas modificações o pessoal até conseguia, mas daí era muita alteração e isso acabava causando muitos danos às vezes e dava mais dor de cabeça do que funcionava. Então esses projetos foram abandonados. Até que a partir de 2003 começou a aparecer os veículos flex no mercado brasileiro. Esses veículos, como a gente já falou, possuem um sistema de partida frio gerenciado eletronicamente, ou seja, através da leitura do sensor de temperatura da água, eles identificam que o motor está a uma determinada temperatura já pré-estabelecida e estipulada pela central de injeção, onde no momento da partida a injeção eletrônica aciona uma eletrobomba que está no reservatório de gasolina, injetando gasolina ou através do corpo de borboletas ou através do próprio coletor de admissão. Os sistemas flex também sofreram algumas evoluções. Tem um sistema flex na qual existe alguns injetorzinhos nos sistemas, vamos falar assim de modo mais simples possível para vocês entenderem, aonde possui o mesmo reservatório com bomba, possui um filtro de combustível e essa linha separada é ligada a um sistema de canal onde possui alguns injetores que, visando otimizar o sistema de partida frio, esses injetores procuram injetar o mais próximo possível da câmara de combustão para que essa partida possa ser o mais rápido possível, pois nos casos mais antigos, como o sistema era injetado direto dentro da admissão, às vezes ficava um acúmulo de combustível vindo posteriormente até afogar o motor, aí causando uma maior dificuldade de partida. Mas no decorrer de todo esse processo, começava a ter um problema em regiões mais quentes ou região onde as estações eram mais longas. Um exemplo aqui no sul, onde a gente tem um verão longo, mas também tem um inverno muito longo, o pessoal enchia de gasolina o reservatório no inverno e no verão, como não era usado esse sistema de partida frio, essa gasolina acabava de certa forma se deteriorando, vindo a danificar a bomba e todo o sistema de partida frio. Então o pessoal da engenharia começou a bolar uma evolução para esse sistema flex, esse sistema de partida frio. Foi quando em 2009
surgiu o Polo E-Flex. Como é que funcionava esse sistema? Esse sistema já não tinha mais o reservatório de gasolina nem a bombinha, e já funcionava parecido com sistemas de aquecimento de motores diesel, ou seja, por velas aquecedoras. Então, a partir de 2009, quando o Polo trouxe o sistema E-Flex, foi abolido o reservatório, bombinha, filtros, passando a utilizar velas aquecedoras, ou seja, eletroaquecedores, elevando a temperatura do etanol na flauta dos bicos acima do seu ponto de fulgor, assim ele podendo queimar com maior facilidade sem ter problema nenhum. Isso evitou todo um transtorno de encharcar velas, ou seja, todo aquele problema de afogar que a gente conhecia. Esse sistema também foi implantado no Fox e no Up, e hoje diversos sistemas já usam esse sistema de aquecimento, de pré-aquecimento do etanol já na flauta dos bicos. E como estamos falando em evolução dos sistemas Flex, os carros mais novos agora, um exemplo, Volkswagen Up, com injeção direta, já não conta mais com sistema de partida a frio. Por quê, pessoal? No sistema TSI, no sistema de injeção direta, essa injeção ocorre diretamente na câmara de combustão, e o sistema trabalha com uma pressurização muito alta. É um sistema que trabalha aí, dependendo do sistema, em torno de até 250 bar de pressão. Ou seja, o combustível já entra praticamente atomizado na câmara de combustão, não havendo necessidade de um pré-aquecimento. Ok, pessoal? Então, eu acho que ficou bem claro aí para o pessoal como funciona e por que acaba acontecendo isso de precisar de uma partida a frio. Aí vem uma outra questão que também gera muita polêmica: o porquê que o etanol consome muito mais do que a gasolina. Isso se dá devido ao poder calorífero dos combustíveis, ou seja, a gasolina é muito mais explosiva do que o álcool. Então, necessita-se muito mais quantia de álcool para que essa queima possa ser realizada do que gasolina. Por este motivo, então, é que os motores a álcool se tornam mais gastadores, necessitam de mais combustível do que a gasolina, justamente por esse fato de o poder calorífero da gasolina ser maior do que o etanol. Então, com esse vídeo aí, pessoal, eu espero poder ter sanado as dúvidas de vocês aí, trazendo mais essa informação aí, que a gente também vê aí que gera muita dúvida no pessoal aí, e às vezes muitos reparadores também não sabem responder isso aí. Então a gente está aí trazendo essas informações para que possa ter sido sanado todas as dúvidas de vocês. Não esquecendo, pessoal, siga o nosso canal. Quem gostou aí, ó, deixa o seu like, dicas, sugestões, perguntas aqui embaixo nos comentários. Também temos aqui o link da nossa fanpage, nosso Skype, nosso e-mail. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos.